Tá bom, então eu vou começar. Boa tarde, gente. Meu nome é Clara Sestelo, eu sou ligante da Liga Acadêmica de Oncologia do Amapá, que é da Unifap. E hoje a gente vai falar um pouco sobre terapia-alvo e imunoterapia. Eu vou começar falando um pouquinho, né, sobre a terapia-alvo, tá bom? E depois a gente vai adentrar mais na imunoterapia. Então, começando na introdução básica, assim, eu quis trazer o conceito para vocês que eu peguei de um artigo desses 3 pesquisadores aqui, de 2018, que diz assim: o conceito de terapia-alvo refere-se ao uso de drogas ou outras substâncias que têm como alvo moléculas específicas capazes de bloquear o crescimento e propagação do câncer. Ou seja, essa terapia, ela vai pesquisar as moléculas que podem servir como alvo nessas células cancerígenas e vai desenvolver fármacos, né, que possam atingir essas moléculas e, dessa forma, conseguir diminuir a propagação do câncer, conseguir fazer apoptose, enfim. E essa ideia surgiu da ideia de bala mágica, que foi desenvolvida por um cientista muitos anos atrás, no século XX, começo do século XX, que tinha a ideia de desenvolver medicamentos que fossem capazes de agir especificamente em organismos muito específicos. Então, a partir disso, essa ideia foi evoluiu e foi expandida, né, e chegou à oncologia. Muito bem. Então, falando agora de terapia-alvo molecular em si, né, o primeiro passo, assim, a nível de pesquisa, seria a identificação do alvo. Então, os pesquisadores, cientistas, ao desenvolver um medicamento, eles fazem sequenciamento genômico de células normais e de células malignas para compará-los. Então, eles vão comparar os genes normais com os genes mutados. E, a partir disso, eles vão conseguir ver a diferença entre a expressão normal de proteínas e a expressão anormal de proteínas presentes nessas células malignas. E, a partir dessas proteínas que eles identificam que têm uma expressão anormal, eles conseguem eleger alguns possíveis moléculas que podem servir como alvo. Então, basicamente, vão ser moléculas que vão estar expressas anormalmente apenas, superexpressas, né, no caso, apenas nas células malignas. E é justamente nisso que a pesquisa se baseia. Então, a descoberta de novas moléculas que podem servir como alvo e, a partir disso, fazer novas drogas que possam atingir apenas essas moléculas para que essa terapia seja o mais específica possível. E aí tem a ideia de alvo ideal. Qual seria o alvo ideal? Isso aqui é uma utopia, mas enfim, é o que baseia, né? Que seria um alvo, que seja uma molécula, né? Enfim, que seja super expressa por células tumorais e apenas por elas, só por células tumorais. Seja uma proteína estável, então que o ligante ele consiga se ligar, por exemplo, qualquer que seja, né, o princípio ativo da terapia, algo que ele consiga se ligar sempre a essa proteína e consiga realizar a sua ação, né, seu objetivo, que seja expressa de preferência por todos os tipos histológicos de câncer, como se fosse um remédio geral para todos os tipos histológicos. Claro que isso aqui é uma utopia, porém é o que move nas pesquisas, e que esteja de preferência envolvido no processo tumoral. Então, por exemplo, bloqueio ter como alvo uma proteína que esteja envolvida, por exemplo, no ciclo celular. Então, vai promover o bloqueio dessa proteína e vai conseguir bloquear o ciclo celular. E aqui eu trouxe alguns exemplos, tá, de alguns possíveis alvos. Poderia ser um fator de crescimento, poderia ser as proteínas de ciclo celular, reguladores de apoptose, tanto proteínas pró-apoptóticas quanto proteínas anti-apoptóticas. Poderiam ser promotores da angiogênese, poderiam ser antígenos de superfície celular, que aí pode ser um receptor, enfim, e os receptores celulares, assim, aqui especificamente. Já falando um pouco mais da atuação aqui, pode haver o bloqueio, como eu já citei, né, ou pode haver a ativação desse alvo. Então, os fatores de crescimento, a gente quer bloqueá-los para que haja o bloqueio do crescimento do câncer. Então, a gente bloqueia, seria uma terapia no sentido de bloquear os fatores de crescimento. Proteína de ciclo celular, aí pode ser o bloqueio de uma proteína que dê início ou que esteja envolvida positivamente com o ciclo celular, ou pode ser a ativação de uma proteína que esteja, por exemplo, num checkpoint, que faria com que aquela célula parasse de se dividir até chegar a ser uma apoptose. Poderia ser o bloqueio de uma proteína anti-apoptótica, então inibindo o inibidor a gente ativa, então levaria a apoptose, ou também pode ser a ativação de uma proteína pró-apoptótica que não esteja ativada naquele tumor.
Pode ser um bloqueio dos promotores de angiogênese, então dificultar aí o suprimento de sangue desse tumor, então gerando hipóxia. Pode ser também os antígenos de superfície celular, aí vai depender muito do que quer que seja o antígeno, mas aqui falando especificamente dos receptores celulares, pode ser um bloqueio de algum receptor, por exemplo, de um fator de crescimento. E aí a gente pode marcar tanto o microambiente tumoral quanto as células. A gente pode marcar, ou seja, a gente pode marcar ou o tumor diretamente, as células tumorais, ou a gente pode marcar aquilo que faz com que a sobrevivência dele seja possível, que é tudo aquilo que está em volta dele, que é um microambiente tumoral. Enfim, eu vou exemplificar aqui numa imagem mais à frente. E aí o objetivo, né, é sempre bom lembrar que o objetivo geral, assim, dessa terapia é promover a apoptose das células. Aqui a imagem que eu tinha falado, esses em vermelho aqui é o fármaco, né, então aqui ele está agindo diretamente nas células tumorais, está fazendo, por exemplo, aqui com que haja a apoptose da célula. E desse outro lado aqui a gente pode ver o microambiente tumoral, que ele vai ter o quê? Ele vai ter fibroblasto, ele vai ter o fator de crescimento, ele vai ter células que são imunossupressoras, ele vai ter, enfim, ele vai ter vasos, ele vai ter a matriz extracelular, que vai permitir que esse tumor fique ali, que se desenvolva, enfim. Então são todas moléculas e células e citocinas que possibilitam a sobrevivência e expansão desse tumor. Então a gente vai tentar também atacar isso. Então, a gente pode atacar todos esses componentes aqui que eu citei. E atacando eles, a gente pode fazer o quê? A gente pode levar a hipóxia do tumor, a gente pode diminuir a angiogênese, a gente pode diminuir a invasão e metástase desse tumor, a gente pode diminuir a densidade da matriz extracelular e a gente pode diminuir a imunossupressão. Agora, marcando, né, falando do tumor em si, células tumorais. Aqui, dando um exemplo aqui dos reguladores da apoptose. Então, tem o BCL2, que vai ser uma proteína anti-apoptótica, tem as caspases, tem as proteínas anti-apoptóticas, inibidores da apoptose, por exemplo. E aqui eu trouxe como exemplo um medicamento, né, que também é uma terapia-alvo, que é a venetoclax. O venetoclax, ele vai inibir a BCL2. E como a BCL2 inibe a apoptose inibindo o inibidor agente ativo. Então, foi descoberto que a BCL2 é superexpressa em alguns tipos de leucemia crônica. Então, a partir do momento que a gente descobre que aquele paciente que chegou no consultório fez uma pesquisa aqui do seu tumor, do seu câncer, e consegue descobrir que ele superexpressa essa proteína, então a gente consegue tratá-lo com venetoclax para que ela seja inativada e promova a apoptose desse tumor, desse câncer. Aí, agora, falando do microambiente. As células do microambiente. Aqui eu falei de células, mas podem ser, né, como eu falei lá na imagem, mostrei na imagem, podem ser moléculas, podem ser citocinas, enfim. Aí pode ser o fibroblasto, pode ser o macrófago, pode ser a célula-tronco tumoral, podem ser as células endoteliais, né, ali dos vasos, que a gente pode atacar. E aí eu trouxe também alguns exemplos, tá, para deixar mais claro aqui, de remédios. Então, o Bindaris, ele também é uma terapia-alvo que ele vai inibir o MCP1. O que é o MCP1? O MCP1 é uma molécula que ela é quimioatrativa, uma citocina quimioatrativa de macrófagos. Então, ela estando naquele microambiente tumoral, ela promove a infiltração massiva de macrófagos. Macrófagos, estes que não vão conseguir fazer a fagocitose das células tumorais, por N motivos, enfim, de escape das células tumorais. Mas eles ficam lá e eles promovem a inflamação. E essa inflamação, ela estimula esse tumor, ela consegue criar um ambiente favorável para esse tumor. Então, se o Bindaris, ele vai bloquear a MCP1, ele vai bloquear a infiltração de macrófagos, ele vai conseguir diminuir essa inflamação nesse tumor, nesse microambiente tumoral. Tem também o sorafenib, que ele vai bloquear o VEGF, VEGFR, que esse aqui é o fator de crescimento do endotélio, esse aqui é o receptor do fator de crescimento endotelial, então ele vai conseguir bloquear esses dois, e com isso ele vai conseguir bloquear a formação de novos vasos. Bloqueando a formação de novos vasos, ele limita o crescimento desse tumor, porque ele precisa de, como a gente já viu, né, ele precisa de muito sangue, muito oxigênio, muitos nutrientes para se manter e para crescer, então vai bloquear o crescimento dele, e vai promover a hipóxia também desse tumor. Ele também pode haver a sensibilização desse tumor, né, ao sistema imune. Aqui já entra um pouco mais na imunoterapia, mas basicamente aqui seria
a inibição de algumas moléculas, como essas aqui, que estão aqui citadas, que promovem a imunossupressão. Então, a partir do momento que a gente inibe o inibidor, a gente ativa o sistema imune. Aqui já vem para os tipos, né, de terapia-alvo. Então, existem as pequenas moléculas e existem os anticorpos monoclonais. Vou falar primeiro das pequenas moléculas. Elas vão atuar dentro da célula. Por quê? Porque elas são pequenas, elas conseguem entrar dentro da célula. E entrando dentro da célula, elas conseguem, por exemplo, que esse aqui é o principal objetivo delas, é fazer a interrupção de sinalização desregulada pelas proteínas tirosina-quinases. O que são essas proteínas? Essas proteínas, elas estão amplamente expressas em todas as células do organismo, e principalmente nos cânceres. Por quê? Porque elas são responsáveis por muitos processos da célula. Por exemplo, elas são amplamente responsáveis pelo ciclo celular, pela ativação do ciclo celular. Então, bloqueando uma proteína que é responsável pela ativação do ciclo celular, a gente consegue fazer com que esse câncer pare de se reproduzir, de se dividir, enfim. Essas duas aqui já são mais teóricas. Pelo menos até o momento desse artigo que foi publicado aqui, ele foi publicado em 2018, ainda não havia nenhum medicamento aprovado pela FDA que utilizasse reativação de pequenas moléculas que fossem ativadores de algo. Elas são apenas, como eu falei aqui embaixo, são apenas as pequenas moléculas inibidores são usadas atualmente, pelo menos até 2018. Mas aqui são áreas de pesquisa, né, que estão muito em alta ainda e tal. Então, poderia haver, teoricamente, uma reativação do checkpoint, que bloquearia, né, o ciclo celular, e uma reativação da apoptose. E também o reparo do DNA, que já entra um pouco mais em terapia genética, mas também seria uma forma de atuação dessas pequenas moléculas. E aqui eu trouxe um exemplo de Gilvec. Gilvec também é um fármaco de pequenas moléculas, terapia-alvo, que ele vai competir com ATP pelo sítio de ligação de ATP que tem nas proteínas tirosina-quinases. E a partir do momento que ele compete com ATP, porque as proteínas tirosina-quinases, elas não funcionam de graça. Elas precisam de energia para funcionar. Então, elas podem até receber o sinal, mas se elas não tiverem energia, se elas não conseguirem se ligar ao ATP, elas não conseguem fazer a transmissão desse sinal para o núcleo. Se elas não conseguem fazer a transmissão desse sinal, a gente consegue bloqueá-las, né? Bloqueando o sítio de ligação delas com o ATP, a gente consegue inativá-los. E aí consegue, por exemplo, no caso de uma proteína tirosina-quinase, que seja responsável pela ativação do ciclo celular, a gente consegue inibir o ciclo celular, consegue inibir essa divisão dessa célula. Aqui eu trouxe uma figurinha, né? Só para exemplificar, que são os mecanismos de ação. Então, aqui a gente pode ver que o fator, por exemplo, pode ser o fator de crescimento, mas poderia ser qualquer outra coisa, para dar um exemplo. Se liga ao receptor, consegue se ligar ao receptor. Esse receptor aqui, como está aqui, pode ser qualquer coisa também. Só que as pequenas moléculas atuam bem aqui, por exemplo, né, no receptor. Então, elas bloqueiam a transmissão de sinal desse receptor. E aí, o que elas podem fazer? Elas podem evitar a proliferação celular, elas podem inibir a angiogênese, elas podem inibir a invasão e metástase, elas podem inibir o ciclo celular e elas podem inibir a sobrevivência dessas células. Aqui, já são essa D e B aqui, já são aquelas mais teóricas que eu falei, que aqui seria a ativação de uma apoptose, né? E aqui seria também, de certa forma, a ativação de uma apoptose a partir da ativação de algum gene que promova o reparo celular. E aí geraria apoptose pela impossibilidade de reparo, mas aí é mais teórico. Aqui a gente já tem os anticorpos monoclonais, né, que eles já são grandes. Eles não são tão pequenos quanto as pequenas moléculas. Então, eles não conseguem entrar na célula, a não ser que a célula fagocite. Mas, enfim, eles vão funcionar, em geral, fora da célula. E aí eles vão promover, por exemplo, a inibição de proteínas extracelulares. E eles vão se ligar aos antígenos extracelulares dessas células. E aí eles podem utilizar dois mecanismos, direto e indireto. A partir do direto, eles vão promover diretamente a morte celular. Por exemplo, eles podem promover também outras ações dentro da célula, mas promover diretamente. E o indireto seria a ativação, né, do sistema imune, como se fosse uma ressensibilização desse tumor ao sistema imune. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de ações, de atuação desses anticorpos monoclonais.
Aqui tem essa toxicidade dependente, né, dos anticorpos monoclonais. Basicamente, eles vão ativar as células efetoras, a TCD8, que é a citotóxica, né, cianilfosfato citotóxico, ou vai ativar a NK para promover a morte dessa célula. Aqui ele vai promover a ativação dos macrófagos, então ele vai promover a fagocitose dessa célula. Aqui ele vai promover a ativação do sistema complemento, ele vai promover a lise dessa célula. É tudo um sistema de sinalização, mas eu vou mostrar numa imagem já já. Aqui ele vai promover, também ele pode promover o bloqueio de um sinal de transdução, se não se liga ao receptor, ele consegue bloquear a ligação desse receptor com o ligante dele, então ele vai bloquear basicamente a transmissão de sinal, né? Ele pode se ligar a alguma proteína transmembrana, por exemplo, que induz a apoptose, então ele consegue ativar essa proteína e ela vai induzir a apoptose da célula. E ele também pode ser fagocitado por dentro da célula com uma carga citotóxica. Eu vou explicar já já. Aqui eu trouxe um exemplo de um fármaco também, trastuzumab, que ele é muito utilizado para câncer de mama. Por quê? Porque ele vai se ligar ao ER2. O ER2 é aquela proteína que é uma tirosina quinase transmembrana, que vai estar super expressa em muitos tipos de câncer de mama. Então ele vai conseguir se ligar ao ER2, vai conseguir fazer a inibição desse ER2, vai conseguir fazer a internalização desse ER2, vai conseguir fazer a digestão desse ER2, tudo isso. Fora isso, ele também tem um mecanismo indireto, porque a partir do momento que ele se liga ao ER2, ele vai ativar a citotoxicidade, dependente desse anticorpo monoclonal. Então ele vai ativar, ele vai sinalizar para as células efetoras, por exemplo, a NK ou a citotóxica, como eu falei, sinalizar para elas que aquela célula tem que ser destruída. Então elas vão lá e conseguem fazer essa destruição. E aqui o conjugado anticorpo-droga, que tem a ver com isso aqui que eu falei. O conjugado anticorpo-droga vai ser basicamente um anticorpo que ele vai ter antígenos, um antígeno específico, que vai ter um alvo, né, na superfície da célula, ele vai se ligar a esse alvo, só que ele não vai estar sozinho. Ele vai estar ligado, ele vai estar conjugado a uma droga, como por uma ligação covalente. Então ele vai estar ali junto com uma droga. Que droga é essa? Pode ser uma quimioterapia, pode ser um radioisótopo, pode ser uma citocina, citotóxica, enfim. Então ele vai se ligar a essa célula e ele vai se ligar a um antígeno, que pode ser, por exemplo, um receptor, que ele vai conseguir mandar mensagem para essa célula de que ele tem que ser internalizado. Então a célula vai conseguir internalizá-lo. A célula internaliza esse anticorpo, o anticorpo é digerido no interior da célula e ele libera a droga. E isso é como se fosse uma quimioterapia extremamente específica, que só é liberada no interior das células cancerígenas. Então é revolucionário. E aqui tem, como eu falei, né, que eu vou mostrar na imagem, aqui a gente consegue ver em rosa o antígeno. Aqui esse Y, né, preto, é o anticorpo monoclonal. E aqui na letra A, né, vamos começar por aqui, esse anticorpo se liga ao antígeno no exterior da célula e ele sinaliza aqui, no caso, para o sistema complemento. O sistema complemento vem só por causa dessa sinalização, bem aqui, que o sistema complemento consegue chegar até essa célula, promover um complexo sistema complemento e consegue fazer a lise dessa célula. Aqui é a mesma coisa, ele se liga ao antígeno, sinaliza, e dessa vez aqui ele vai sinalizar para uma célula NK, e essa célula NK vai conseguir fazer a destruição dessa célula. Aqui ele vai sinalizar para o macrófago, então o macrófago vai conseguir vir e vai conseguir fazer a fagocitose dessa célula. Aqui ele vai bloquear esse antígeno aqui, que no caso é um receptor de sinal, né? É um receptor da célula. E ele não só vai bloquear o receptor, como ele também pode bloquear os ligantes. Então esse ligante, se ligar esse receptor, o anticorpo monoclonal consegue bloquear o receptor e os ligantes. Consegue fazer um bloqueio total aqui desse mecanismo. Aqui tem o conjugado anticorpo-droga, que eu falei, que tá o anticorpo aqui, ele consegue se ligar ao antígeno e ele tá ligado à droga. Então essa célula vai internalizá-la, ele vai ser digerido e vai liberar a droga lá dentro, esse verdinho aqui. E ele pode diretamente induzir a apoptose, né? Se for uma molécula ali, transmembrana, uma proteína, que ela seja pró-apoptótica e que esse anticorpo consiga se ligar a ela de maneira a ativá-la, ele vai acabar induzindo a apoptose. E aqui falando um pouco, né, das vantagens e limitações dessa terapia. A principal vantagem dela, né, uma das principais, é a autoespecificidade. Como eu falei, é como se você entregasse a quimioterapia, não tivesse mais efeitos sistêmicos, ela fosse entregue apenas para as células que são cancerígenas, que são, enfim, são ruins.
Então, alta especificidade, e por essa alta especificidade também vai ter uma baixíssima toxicidade, muito, muito menor do que qualquer quimioterapia. Apesar de ainda haver alguns possíveis efeitos colaterais, né, hipotireoidismo e tal, é até bastante descrito, mas em comparação à quimioterapia, não. E uma alta sensibilidade tumoral, o que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles tumores que expressarem aquele biomarcador específico, eles vão responder muito bem, porque só eles têm aquele biomarcador naquela quantidade super expressa e tal, enfim. E aquelas limitações? As limitações são principalmente os biomarcadores que são extremamente específicos. Então, vamos supor que há uma paciente com câncer de mama que ela não tenha HER2 no tumor dela. Porém, vamos supor que só exista ou só tem um medicamento disponível que seja terapia-alvo para HER2. Ela não vai conseguir ser tratada porque ela não expressa HER2. Esses caminhos alternativos eu vou falar já na próxima imagem. E a resistência, por causa da hipóxia. Por quê? Eu falei agora há pouco, né? É o sorafenib, se eu não me engano, que é um medicamento que ele vai promover a hipóxia, porque ele vai inibir aqueles fatores de crescimento endotelial. E inibindo esse, ele consegue gerar hipóxia no tumor. O problema de gerar hipóxia no tumor é que ele vai conseguir ativar alguns genes que são de hipóxia. Estão lá ali nativos no código genético dele, só que ele vai conseguir ativar porque ele está sofrendo hipóxia. E esses genes podem gerar, entre aspas, como se fosse uma piora do tumor, porque eles podem fazer com que esse tumor fique cada vez mais agressivo e cada vez mais metastático, mais resistente. Isso vai gerar uma resistência à terapia. Só que hoje em dia já tem uma maneira, né, já descobriram uma maneira de evitar isso, que seria conjugar, né, entre aspas, dar junto, né, a terapia-alvo junto de uma quimioterapia, de uma radioterapia, para conseguir inibir essa resistência aqui criada pelo tumor. E os caminhos alternativos? Os caminhos alternativos são basicamente, enfim, é isso aqui. Existem vários receptores transmembrana no tumor, que podem fazer a mesma coisa, podem fazer coisas diferentes, enfim. Vamos supor que a gente consiga achar um tumor que ele tenha, expresse esse receptor aqui transmembrana de crescimento, por exemplo, e a gente consiga inibi-lo. Então, a gente inibe esse receptor. Só que ele não é o único receptor da célula que pode ser, entre aspas, fabricado pela célula que vá promover esse crescimento da célula, enfim, essa divisão da célula. Ele não é o único que pode ser, mas ele pode ser muito expresso, mas ele não é o único que pode ser expresso. E aí, como a gente sabe, né, no tumor não existe apenas um clone de células, os tumores eles são policlonais. Então, pode ter 90% das células que sejam com este receptor aqui, mas podem ter outras células que expressem um outro receptor que faça a mesma coisa. E para esse receptor aqui, a gente não tem uma terapia-alvo. Então, o que vai acontecer? Essas células aqui, elas podem até morrer, as que expressam apenas isso. Só que as outras células, elas vão ficar resistentes a essa terapia-alvo e elas vão conseguir se reproduzir e formar um tumor resistente à terapia-alvo. E elas vão acabar desencadeando a mesma ação dentro da célula, que é a reprodução dessa célula. E aqui falando um pouco, né, do futuro, das perspectivas e tal, em 2018 tinham mais de 800 estudos em andamento no mundo sobre terapia-alvo de maneira geral, né, tentando achar aí mais drogas, mais moléculas. Esses estudos estão com resultados realmente promissores. Estão descobrindo biomarcadores novos e cada vez mais específicos, então, que são expressos cada vez mais por células tumorais e menos pelas células normais. Então, fazem tratamentos mais específicos que vão gerar menos toxicidade, pode gerar uma maior efetividade do tratamento. E existem esses tratamentos aqui que estão sendo desenvolvidos, principalmente a título de pesquisa clínica hoje em dia, que serão tratamentos de pacientes específicos, que eu acho que a Cindy até vai falar um pouco, né, mas na frente eu não vou me aprofundar. Mas basicamente seria você utilizar o DNA daquele paciente, tanto o tumoral quanto, por exemplo, os linfócitos dele, para tentar criar ali uns anticorpos monoclonais, os linfócitos mesmo citotóxicos, que ajam, você cria no laboratório
com terapia genética e tal, não sei o quê, com engenharia genética, e você consegue injetar de volta no paciente. E como esses linfócitos ou esses anticorpos são extremamente específicos para aquele tumor, para aqueles antígenos do tumor, então eles vão conseguir combater diretamente esse tumor. E é isso, gente. Boa tarde, eu sou a Cíntia, também faço parte da Liga Acadêmica de Oncologia do Amapá, e eu vou dar seguimento à aula. Eu vou falar um pouquinho sobre imunoterapia. Pode passar, gente. Bom, durante muitos anos, o tratamento contra o câncer ele foi baseado no tripé cirurgia, radioterapia e quimioterapia. E apesar do sucesso desses tratamentos, principalmente quando se tem um diagnóstico precoce, a recidiva tumoral quanto à progressão da doença se tornou um problema constante no manejo desse paciente oncológico, sem contar nos inúmeros efeitos colaterais que esses tratamentos trazem para o paciente, prejudicando ainda mais a qualidade de vida dessas pessoas. Hoje a gente tem algumas alternativas, como a imunoterapia. Mas a imunoterapia é um tratamento novo? Ele foi descoberto recentemente? Não. Ele foi descoberto há alguns anos atrás. Claro que hoje em dia a gente tem uma discussão maior sobre o assunto, a gente tem vários estudos acontecendo na área, mas a primeira vez que a imunoterapia assim, foi descoberta foi no século XIX, por esses dois médicos, o Dr. Bush e o Dr. Felsen, e eles perceberam que alguns pacientes que eles tratavam, que tinham tumores, após uma infecção cutânea por Streptococcus pyogenes, tinham redução desses tumores. Eles perceberam que era algo relacionado ao sistema imunológico, mas eles não sabiam como isso acontecia. Isso foi mais ou menos em 1880. Já em 1891, o Dr. William Coley, que é um cirurgião americano, ele resolveu tentar descobrir como isso acontecia, e ele resolveu injetar algumas infecções, uma injeção de bactérias nos tumores desses pacientes. Em alguns pacientes, realmente, os tumores regrediram, mas imagina, hoje, se fosse para a gente fazer uma injeção de infecção em um paciente, mesmo com os antibióticos que a gente tem, sabendo do perfil dessas bactérias, é algo muito perigoso, muito arriscado. Então, vários pacientes nessa época morreram após essa injeção de bactérias, e esse estudo dele foi impedido. Após isso, surgiram vários outros estudos, todo mundo queria descobrir por que isso acontecia na íntegra. E aí, em 1975, a gente tem o primeiro estudo publicado sobre imunoterapia, que falava sobre o CTLA-4, que eu vou explicar já já. A partir disso, a gente começa a ter vários estudos, e na década de 1990, a gente começa a ter os tratamentos de imunoterapia liberados. Mas o que é a imunoterapia? Qual é o principal objetivo da imunoterapia? Vai ser induzir uma resposta imunológica direcionada do nosso organismo, evitando, assim, a eliminação de células sadias adjacentes. A gente sabe que a quimioterapia ela vai destruir tanto células cancerígenas quanto as células sadias do nosso organismo. Então, a imunoterapia é uma saída bem melhor espontânea. Só que ainda faltam muitos estudos, ainda tem alguns empecilhos que tornam a imunoterapia pouco usada ultimamente, mas, assim, ela é a aposta do futuro, é o tratamento do futuro na área da oncologia. E qual é a situação no Brasil? A imunoterapia ela é aprovada no Brasil pela Anvisa, mas somente alguns hospitais privados e algumas instituições públicas participam de pesquisas clínicas que oferecem tratamento. Começou a ser usada no Brasil na década de 90, um dos primeiros hospitais que ofereciam esse tratamento era o Hospital Sírio-Libanês, só que a gente não tem ele sendo tão usado porque ele não é oferecido em larga escala pelo SUS e ele é um tratamento muito caro. Eu não achei muitos dados assim, sobre o tratamento no Brasil, mas assim, o que eu vi de preço seria que em torno de um tratamento de 3 semanas seria em torno de 30 mil. Então é algo pouco utilizado porque a grande maioria da população não tem dinheiro para pagar. Isso não é oferecido pelo SUS, pouquíssimas pessoas vão usar. Pode passar o slide. Agora, entrando um pouquinho do papel do sistema imune, para a gente entender como os imunoterápicos agem no nosso organismo. O nosso sistema imunológico ele exerce um papel fundamental na manutenção da homeostase celular, sendo responsável por diversos mecanismos que impedem a inflamação e o crescimento tumoral, como a remoção de vírus potencialmente carcinogênicos, a supressão de reações inflamatórias e a eliminação de células tumorais.
A imunoterapia, portanto, ela vem buscar uma saída diferente da quimioterapia, que a gente vai injetar uma substância, ela vem tentando induzir o nosso sistema imune a atacar essas células cancerígenas. O estabelecimento do tumor, ele pode ocorrer através de mecanismos de escape tumoral ou por falhas do nosso sistema imunológico. Por exemplo, o nosso sistema imunológico falha, a gente vai ter pode ter um crescimento tumoral. Tanto que a imunossupressão é um importante fator de risco para o desenvolvimento de alguns cânceres, e nessa população a gente tem uma incidência aumentada de, por exemplo, linfomas, sarcomas, carcinomas. O nosso sistema imune ele é formado por dois componentes, que vai ser a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata ela vai ser composta por células capazes de induzir uma resposta imediata, só que essa resposta ela não gera memória, mas ela tem uma grande capacidade citotóxica através da fagocitose. E a gente tem a imunidade adquirida, que vai gerar uma resposta lenta, porém uma resposta duradoura, com capacidade de gerar memória. Cujos exemplos são os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B, eles são responsáveis pela formação de imunoglobulinas. Os linfócitos T, eles vão ser divididos em CD4, que são responsáveis pela regulação de alguns outros componentes. A gente tem o tipo T helper, ou auxiliares, e a gente tem os CD8+, que são envolvidos diretamente no processo citotóxico de eliminação de células infectadas ou mutadas. Os linfócitos B, eles conseguem reconhecer qualquer tipo de antígeno, só que os linfócitos T, eles precisam que esses antígenos sejam apresentados até a superfície da sua célula, através de uma molécula chamada de complexo de histocompatibilidade, para esse antígeno ser reconhecido. A gente vai ter duas classes de complexo de histocompatibilidade, que o tipo 1 vai ser os linfócitos T, CD+, e o tipo 2 seria os linfócitos T, CD4+. As que são capazes de pegar esses antígenos e apresentar esses antígenos para as células, para os linfócitos T, são chamadas células apresentadoras de antígenos, que podem ser monócitos, células dendríticas e macrófagos. E aí, a gente vai entender mais ou menos agora como que agem os imunoterápicos. A gente tem as células apresentadoras de antígenos que vão ficar circulando pelo nosso corpo atrás de alguma substância estranha, de alguma proteína que não é reconhecida. Quando elas se reconhecem, elas levam até o linfonodo e aí elas apresentam para a célula T. Aí, o linfócito T, ela vai reconhecer que aquela célula é como se fosse um inimigo e ela vai atacar aquele antígeno ou proteína. Aí, ela vai atacar liberando citocinas, chamando outras células de defesa, e aí vão atacar e vão matar aquele inimigo. Pode mudar o slide. Aqui a gente vê como que é a relação entre a célula apresentadora com o linfócito T. A célula apresentadora, a gente vai ter dois sinais. O primeiro sinal vai ser uma ligação de receptores, só que o linfócito T ele vai ser ativado quando a gente tem esse segundo sinal. O linfócito T, quando o linfócito T está permissivo, está preparado para combater algum antígeno, ele vai expressar uma proteína na sua membrana, que é o CD28, que vai se ligar à proteína expressa pela célula apresentadora de antígeno, que é a B7. Quando a gente tem essa segunda ligação, a gente tem o linfócito T sendo ativado, e aí ele está pronto para a briga, ele está pronto para matar aquele antígeno, matar aquela célula, o que for. Só que o nosso sistema imune não pode ficar ativo por muito tempo, porque senão a gente tem as reações autoimunes. Então, o nosso sistema imune pode ficar ali ativo por 48 horas, 72 no máximo. E aí a gente tem a inibição do sistema imune, para a gente não ter as reações autoimunes. Quando a gente tem as reações autoimunes, a gente vai ter as doenças autoimunes. É como se fosse um mecanismo de defesa do nosso próprio organismo. Pode mudar. Mas quando o linfócito T ele não está preparado para a briga, ele está exausto, porque trabalhou, ou porque a gente está tendo uma inflamação crônica, o linfócito T ele vai expressar em sua superfície o CTLA4. Esse CTLA4 ele vai se ligar à mesma proteína da célula apresentadora de antígeno, a B7, só que em vez de o linfócito T ficar ativo, ele vai ser inibido. Então, quando o linfócito T é inibido, ele não vai reconhecer e nem vai atrás para destruir esse antígeno, essa proteína desconhecida, que está sendo apresentada ali. E isso geralmente vai acontecer para impedir que a gente tenha reações autoimunes,
onde a célula T vai atacar o nosso próprio organismo. A gente vai ver até que, já quando eu falo dos mecanismos dos imunoterápicos, quando o nosso organismo fica ativo por mais tempo, que seria com o uso dos imunoterápicos, a gente vai ter reações autoimunes. Então, isso, ao mesmo tempo que é benéfico para o nosso organismo, também não é, porque a gente vai ter algumas reações adversas. Pode mudar. Então, aqui a gente vai ver como aqui vemos uma célula tumoral e um linfócito T. A célula tumoral, ela vai procurar alguns mecanismos de escape para fugir do linfócito T, de ser destruído por ele. Então, ele vai produzir uma proteína na sua membrana, que é o PDL1 ou PDL2, e aí ele vai se ligar ao receptor PD1 do linfócito T, e ele vai inibir o linfócito T. Então, o linfócito T ficará naquela célula tumoral como uma célula normal, e tem outro mecanismo também para evitar a autoimunidade, e vai procurar outras células estranhas, porque aquela ali para ele é normal. Ela aprende que se ali é um mecanismo bom, que se ali ele está protegido, que ele vai poder continuar se multiplicando normalmente, e começa a expressar sempre essa proteína para não ser atacada. Isso é um mecanismo de escape da célula tumoral. Pode mudar. Então, como a gente pode fazer para melhorar isso, para travar isso, que seria o princípio dos imunoterápicos? A partir do linfonodo, como a gente pode melhorar essa resposta? A gente vai, então, impedir a ligação do CTLA4 ao B7. Então, a gente vai impedir, é como se a gente tirasse o freio do nosso sistema imune. Então, eu vou fazer um anticorpo monoclonal que se ligue ao CTLA4 e impede essa inibição do linfócito. Então, vai continuar tendo essa ligação ali do linfócito à célula apresentadora de antígeno, e a gente vai ter a continuidade do nosso sistema imune ativado ali, combatendo os antígenos. Já na célula tumoral, no câncer propriamente dito, eu posso fazer um anticorpo monoclonal contra a proteína do câncer, e aí eu vou fazer esse anticorpo, que pode ser o anti-PD1 ou o anti-PDL1. O anti-PD1, ele vai se ligar ali a PD1, e aí a gente não vai ter ligação PD1, PDL1 ou PDL2. Então, a gente vai ter a inibição do linfócito T, e a gente vai ter o linfócito T atacando o tumor. Ou a gente pode ter o anti-PDL1, que vai se ligar ali ao PDL1, e a gente não vai ter a ligação PDL1-PD1, e a gente vai continuar tendo, assim, o nosso linfócito T ativo e combater o tumor. Então, são os mecanismos que a gente tem dos imunoterápicos. Aqui a gente vai falar de imunoedição. O que é a imunoedição? Vai ser o processo pelo qual o sistema imunológico ele suprime, ele promove o crescimento imunológico. A gente vai ter a imunoedição dividida em 3 fases, seria a fase de eliminação, que é caracterizada pela ativação da resposta imune inata e adotiva, combinando com a destruição de células tumorais para um sistema imunológico competente, antes de qualquer apresentação clínica. A fase B seria de equilíbrio, que é quando algumas células tumorais elas sobrevivem ao ataque do sistema imunológico, porém elas sobrevivem de forma controlada no nosso organismo. Seria um estado livre da doença, apesar de a gente ter algumas micrometástases. Isso inicia um processo de modificação e edição dessas células sobreviventes. E na fase C, que seria a fase de o crescimento controlado do câncer através de escape do sistema imunológico, que vai se dar devido a alguns desses fatores, que seria a resistência, a citotoxicidade, a perda da expressão dos antígenos do complexo de histocompatibilidade, ou defeitos na apresentação desses antígenos. Vai ser algum defeito naqueles mecanismos que eu falei, e aí o mecanismo de escape, as células tumorais vão começar a se multiplicar e a gente tem um tumor propriamente dito. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a classificação dos imunoterápicos. Os principais tipos são os anticorpos monoclonais, que são versões de proteínas do sistema imune, que vão se ligar em regiões específicas das células tumorais. A Clara falou um pouquinho, não deixa de ser um imunoterápico, a gente vê que ele entra em terapia-alvo. Mas, assim, os mais famosos imunoterápicos são os inibidores de checkpoint, que essas drogas basicamente vão eliminar os freios do sistema imunológico, o que ajuda a reconhecer e atacar as células cancerígenas. A gente vai ver que o tratamento mais famoso é o
tratamento, só que ele vai gerar alguns efeitos adversos, que eu falei, porque o nosso é mais bom. E isso, ao mesmo tempo que é bom, é ruim também, traz alguns efeitos que a gente não queria que acontecessem. A gente vai ter a transferência de células adotivas, que eu vou falar já já, e as vacinas, que vão ser substâncias que vão estimular o nosso sistema imune e iniciar uma resposta a certas doenças. E algumas outras imunoterapias específicas, que também não são tão utilizadas, que vão ser imunológicos de modo geral. Pode mudar. O primeiro tipo de inibidor de checkpoint, o mais famoso, mais utilizado, vai ser os agentes anti-CTLA-4. Eu já expliquei mais ou menos o mecanismo, então é mais fácil de entender agora. O representante dessa classe vai ser o ipilimumab, que é um anticorpo monoclonal, totalmente humano, que bloqueia o antígeno 4 do linfócito T. É um anticorpo que se liga ao CTLA-4 para aumentar a resposta imune contra o tumor. É como se ele desse freio no nosso sistema imune. Ele vai se ligar ali ao CTL4 e aí a gente vai continuar tendo aquele segundo sinal, que seria do CD28 ligado ao B7. Então a gente vai ter o nosso sistema imune ativo por mais tempo. A gente sabe que o CTL4, uma vez ativado, ele vai inibir os linfócitos T, então é como se ele saísse do jogo, a gente não tivesse mais aquele freio. Ele, inicialmente, na dose de 3 mg por quilo, o tratamento de melanoma avançado. Eu não achei muitas informações, mas ele foi o primeiro que foi aprovado aqui no Brasil. Até 2018 era o único permitido, só que eu não achei a situação agora, se os outros já foram permitidos, se é só esse ainda, eu não consegui achar. A gente vai ter os agentes anti-PD1. A gente vai ter dois representantes, que é o nivolumab e o pembrolizumab, que basicamente agem igual. O nivolumab é um anticorpo totalmente humanizado, um GG4. Os CTL1 e PDL2 vão se ligar ao receptor PD1 e vão induzir uma sinalização, e assim uma exaustão da célula T, sendo assim uma inibição irreversível da ativação da célula T e proliferação. O mecanismo anti-PD1, ele vai se ligar ao PD1 da célula, e assim ela vai impedir que o PD1 se ligue ao PDL1 ou ao PDL2 do tumor. Assim, o nosso sistema imune ele não vai ser limitado e vai continuar e vai poder seguir ali atacando o tumor até... O nivolumab, ele apresenta algumas indicações, como no linfoma de Hodgkin clássico, recidivo refratário, o câncer de pulmão de células não pequenas, localmente avançado ou metastático, o carcinoma de células renais avançadas após terapia anti-angiogênica prévia, o carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço recorrente ou metastático, e no carcinoma urotelial localmente avançado, ressecável ou metastático. Interessante que a imunoterapia, ela normalmente é indicada em casos mais graves. A gente sempre vai ver que são tumores que já tentaram uma terapia com quimioterapia, mas não deu certo, tumor ressecável. Geralmente ela vem atuando em tumores mais graves. E eu vou falar já, mas é interessante que nem todas as pessoas têm uma resposta à imunoterapia. Na verdade, são pouquíssimas pessoas que respondem à imunoterapia. Só que quando essa pessoa responde, ela tem uma resposta muito boa, muito duradoura. Por isso que ela é importante. Só que, assim, se comparar com a quimioterapia tem muito mais respostas, assim, muito mais pessoas respondem à quimioterapia. Já o pembrolizumab, ele é indicado na monoterapia para tratamento de melanoma metastático ou ressecável, câncer de células não pequenas, carcinoma urotelial localmente avançado e de câncer gástrico. Pode botar. E a terceira classe são os agentes anti-PDL1. Vai ser muito parecido com o mecanismo anteriormente citado, para impedir a ligação PDL1-PD1. Então, os agentes anti-PDL1 vão se ligar ao PDL1 e aí não vai ter aquela ligação que eu citei, PDL1, que seria a proteína do câncer, mais o PD1 do linfócito T. Então, a gente não vai ter essa ligação e não vai ter inativação do nosso sistema imune. A gente vai ter o atezolizumab, que é um anticorpo monoclonal de globulina, que é um IgG1 humanizado, de área genética, sem induzir a citotoxicidade de células dependentes de anticorpo.
Ele geralmente ele vai ser indicado para carcinoma urotelial avançado ou metastático e no caso de células não pequenas. Vai ter o durvalumab, que é um medicamento da classe dos anticorpos monoclonais contra o receptor PDL1, e o avelumab também é a mesma, do mesmo jeito. Os dois são medicamentos da classe dos anticorpos monoclonais. O durvalumab, ele é indicado para pacientes com carcinoma urotelial localmente avançado metastático. E o avelumab, ele é indicado em imunoterapia em pacientes adultos com as células de Merkel metastáticas. Pode mudar. Aqui está muito para enxergar. Sabe o que eu coloquei? Que é importante para ver o tipo de câncer, a droga, a posologia, o estadiamento e a linha de tratamento. Então, cada um é indicado para um tipo de câncer, para um estadiamento diferente. Então, tem importante, por exemplo, o tipo de câncer, melanoma, a droga, ela pode ser tratada com ou ipilimumab, ou penzolizumab, com o tempo, ou com nivolumab, ou fazendo uso de duas drogas, só que cada um vai ser de uma forma diferente, num estadiamento diferente, numa linha de tratamento diferente. Então, cada um é indicado para uma forma diferente de tumor, para um estado diferente. Então, eu vou deixar aqui para vocês verem depois no slide, quem tiver interesse para ver a indicação de cada um, pode mudar. E também a gente vai ter a transferência de células adotivas, que é outro tipo de imunoterápico. Só que vai ser basicamente, a gente vai tirar o sangue do paciente que tem um tumor, a gente vai tirar a célula desse paciente por meio dessa retirada de sangue, a gente vai separar os linfócitos, e a gente vai reprogramar esse linfócito para reconhecer algumas proteínas do tumor. Aí, depois que a gente reprograma esses linfócitos T, a gente vai multiplicar eles, vai fazer que eles aumentem, e depois a gente vai reinfundir esse linfócito no paciente. Esse linfócito T, após ser reinfundido no paciente, ele vai reconhecer as células neoplásicas a partir da proteína que foi programada, e assim atacar as células. Quais são as vantagens? É muito complexo esse mecanismo todo, e é muito caro, então é muito pouco utilizado ainda do clínico, e esse tipo de tratamento, ele não é indicado para tumores sólidos, o uso é restrito a neoplasias hematológicas. A gente vai ter as vacinas, como nas infecções, nas doenças infecciosas, as vacinas na terapia oncológica, ela tem como mecanismo principal a estimulação do sistema imune. A vantagem é um tratamento barato, tem pouco efeito colateral e tem a geração de uma imunidade duradoura. A gente vai ter como exemplo a vacina contra o HPV, que já é difundida pelo SUS, e ela vai diminuir o risco de câncer de cabeça e pescoço, da região anal e do câncer de colo de útero. O vírus B da hepatite vai diminuir o risco de hepatocarcinoma. E a gente tem as 3 vacinas aqui em tudo ainda, elas não foram liberadas. Que é a que é uma vacina de cadeia viva atenuada de Mycobacterias bovis, e ela vai ser usada para carcinoma de bexiga sem invasão muscular. A gente tem uma vacina de células dendríticas, que vai ser utilizada em câncer de próstata metastático, e a gente tem a PEC, é uma vacina viral com melanoma invasivo. Os estudos que estão acontecendo, eles associam essas vacinas a outras terapias. A gente tem, desde o século XX, o tratamento de câncer de bexiga superficial com a BCG. Em alguns casos, na maioria, é melhor o tratamento com a BCG do que com quimioterapia intravesical. Então, ela é utilizada já faz muitos anos. Pode mudar. E aí, a gente tem os efeitos adversos. Os efeitos vão variar conforme a afinidade e a especificidade do agente terapêutico, podendo afetar tanto o órgão-alvo do tumor, quanto alguns outros sistemas. A gente vai ter alguns que acontecem mais, outros sendo mais raros. A gente vai ver que a classe que mais causa efeitos adversos vão ser os inibidores de checkpoint. Por quê? Porque eles vão deixar nosso sistema imune ativo por mais tempo. Normalmente, os efeitos adversos, eles têm intensidade leve a moderada, são reversíveis
e são manejáveis clinicamente. Porém, alguns podem evoluir e ser até fatal para o paciente, e outros requerem até o uso de imunossupressores e a troca de medicamentos ou a interrupção do tratamento. A Associação Americana de Oncologia Clínica, ela vai categorizar os eventos adversos da imunoterapia em pacientes tratados com inibidores de checkpoint em 4 graus. Seria o mais leve e o quarto mais grave. A gente vai ter as reações cutâneas sendo as mais frequentes. A patologia ainda não está bem estabelecida, mas eles sabem que está diretamente relacionada à ativação das células T. As reações mais comuns vão ser o rash cutâneo macropapular, que acontece em basicamente 24% dos casos, e vai ser caracterizado por um eritema macropapular confluente e geralmente vai surgir nos primeiros ciclos de tratamento. E os locais mais comuns de surgir essas reações são no tronco, nos membros superiores e na face. A gente tem as reações liquenoides, que é parecidas com o rash cutâneo macropapular, e assim elas vão ser confirmadas só por análise histológica. São lesões que aparecem mais tardiamente comparadas com o rash, depois de anos ou até meses do início do tratamento, e elas são mais comuns no tronco e nos membros, mas também elas podem aparecer na mucosa oral, genitália e nas faces implantares. A gente vai ter também a psoríase, sendo muito comum, o prurido, que normalmente vai acontecer juntamente com outro efeito, que geralmente é o rush macropapular, e ele apresenta grande impacto negativo na qualidade de vida desse paciente. O vitiligo, que ele vai ser muito frequente quando esse paciente tem diagnóstico de melanoma. Ele vai possuir uma distribuição simétrica e bilateral na superfície corpórea, só que geralmente que tem esse efeito adverso, que é o vitiligo, ele tem um prognóstico mais positivo se comparado aos outros. Normalmente eles perceberam que os pacientes que apresentam vitiligo, eles têm um prolongamento de sobrevida. E a gente tem alguns efeitos menos frequentes, seria o pênfigo bolhoso, a dermatomiasite e a vasculite. A gente tem as reações bucais, que seria a mais frequente, a estomatite, que são as aftas, que geralmente são lesões úlceras ovais distintas, únicas ou múltiplas e profundas. Geralmente são lesões pequenas, que vão afetar a mucosa oral, as bordas laterais da língua e o palato mole. Desenvolve depois de 5 dias da aplicação do medicamento, da hemoterapia, e tem a cura dentro de uma semana. A gente vai ter a diseugia, que normalmente, como ela é encarada como um efeito benigno, muitas vezes ela é negligenciada, e isso causa grande perda de qualidade de vida desse paciente. E muitas vezes esse paciente vai evoluir para uma desnutrição ou uma grande perda de peso, e não há um tratamento específico para esse caso. Como foi citado, na estomatite, a gente tem alguns remédios que podem ser usados, nesse caso não tem. Então, sempre que vai iniciar o tratamento com imunoterapia, o médico tem que advertir esse paciente para evitar alguns hábitos, como o uso de tabaco, beber álcool, ter uma boa higiene bucal. Outro efeito adverso seria a xerostomia. A xerostomia é a boca seca, e isso também causa um grande impacto na qualidade de vida desse paciente. Então, nesse caso, a gente tem que indicar para esse paciente ter uma boa higiene oral, ter uma boa higiene, e sempre que aparecer qualquer efeito adverso, tem que logo comunicar ao médico, porque pode começar com efeito adverso leve e isso progredir. Então, algo que é comum para a gente não é comum para esses pacientes que fazem tratamento com imunoterapia. A gente vai ter os efeitos gastrointestinais, que o mais comum vai ser diarreia. Normalmente vai estar associado ao aumento do número de evocações, dor abdominal, hematoquesia e febre, e menos comum a colite, que vai ser inflamação intestinal. Embora ela seja menos comum, geralmente ela é mais grave. A gente vai ter hepatotoxicidade, geralmente ela é assintomática, então a gente tem que acompanhar os exames laboratoriais desses pacientes, e a gente vai ter a elevação dos níveis séricos de alanina aminotransferase e do aspartato aminotransferase, ou da bilirrubina total também. A gente vai ter os efeitos pulmonares, que geralmente vai acontecer pela pneumonite, a qual vai ser essencialmente a
a inflamação focal difusa do parênquima pulmonar. Esses pacientes, normalmente, eles vão aparecer com a queixa de tosse, rinorreia ou dispneia. A gente vai ter os efeitos endócrinos, que geralmente vai ser indicado pela hipofisite ou hipotiroidismo. O hipotiroidismo vão ser as manifestações mais frequentes. E esses pacientes, normalmente, eles vão ter a queixa de astenia, cefaleia, vertigem, tontura, náusea. Geralmente, esses pacientes, eles não precisam interromper o tratamento e a terapia para diminuir esses efeitos colaterais vão ser a terapia com reposição hormonal. A gente vai ter os efeitos musculoesqueléticos, que vão se apresentar com artrite inflamatória e miosite, e alguns outros efeitos colaterais que são menos comuns, que seriam a nefrotoxicidade, por elevação da creatina sérica, a neurotoxicidade, que pode, que é assim, mais grave, é pouco frequente, mas é mais grave. E a gente tem a cardiotoxicidade também, que normalmente ela vai se apresentar pela miocardite, pericardite, arritmias, insuficiência ventricular, vasculites ou pelo tromboembolismo venoso. As recomendações de manejo. A gente tem que ver o grau desse efeito adverso que o paciente está apresentando. Normalmente, quando é uma toxicidade grau 1, vai requerer apenas um monitoramento rigoroso, com exceção dos efeitos mais graves, que seria a toxicidade neurológica, hematológica e cardíaca. Na toxicidade grau 2, requer a interrupção do tratamento associado com a administração de corticosteroides, até que os sintomas regridem. Aí o médico tem que observar esse paciente e ver se há possibilidade de retornar para o tratamento. Já na toxicidade grau 3 e 4, já justifica a suspensão do tratamento, juntamente com o aumento da dose dos corticosteroides, e um monitoramento rigoroso e avaliação contínua e estratégica desse paciente. E nesses casos, o paciente também vai ter que fazer uso de imunossupressores. Normalmente, esses pacientes eles não retornam com o tratamento depois. Pode mudar. Aqui é um gráfico só para demonstrar. E assim, os efeitos são iguais comparados à quimioterapia? Não, a gente viu que não é. Por quê? Quando o paciente ele vai fazer a quimioterapia, a gente tem a aplicação da quimioterapia e esse paciente tem que fazer uma espera de 4 a 5 horas. E os principais sintomas que esse paciente vai ter depois vai ser fadiga, náusea e vômitos, o cabelo vai cair. Nos que fazem a imunoterapia, é bem mais simples a aplicação é parecida com a quimioterapia, é uma aplicação endovenosa. Esse paciente, depois de uma hora que ele fez, está liberado, ele pode ir para casa. Só que vai demorar mais para surgir os efeitos colaterais. A gente não vai ter queda de cabelo, que é algo muito comum na quimioterapia. As náuseas e vômitos também não vão ser comuns. E aqui, o rash e o prurido, ele vai começar a se apresentar para o paciente depois de 3 semanas de tratamento. A diarreia depois da 5ª semana de tratamento. A hepatotoxicidade vai começar a ser apresentada lá para a 7ª semana, assim como a hipofisite. E é algo que demora mais comparado à quimioterapia, que já vai ter alguns sintomas logo depois da primeira aplicação. Pode mudar. Então, as considerações finais. A quimioterapia, ela constitui nos dias atuais grande potencial para o tratamento de câncer. Como eu falei, o tratamento do futuro, a aposta do futuro na área de oncologia. Tem várias pesquisas seguindo em andamento. Espera-se que, com o avanço dessas pesquisas, espera-se que haja uma ampliação na quantidade de tratamentos, podendo beneficiar cada vez mais pacientes. Porque, como eu falei, como é um tratamento muito caro, poucos pacientes têm acesso, poucos lugares têm tratamento disponível, mesmo nos hospitais particulares, que são todos que oferecem esse tratamento. Então, espera-se que cada vez mais haja pesquisas e possa beneficiar cada vez mais pacientes, tornando a terapia um tratamento mais barato e principalmente sendo oferecido pelo SUS. Tá. E é isso, aqui foram as nossas referências bibliográficas. Não é